Olá pessoal, vamos retomar nosso estudo de contabilidade, né? Neste momento nós estamos desenvolvendo o estudo de contabilidade para finanças, ou seja, a gente quer formar uma base dos conceitos contábeis a fim de que possamos desenvolver o estudo das finanças empresariais, tá? Então, a primeira coisa que nós estamos fazendo é uma apreciação como isto aqui se desenvolve, né? Como isso aqui se desenvolve, tá? Como preparamos a demonstração do resultado e como preparamos o balanço patrimonial. Na aula anterior, nós demos uma olhada na constituição de um empreendimento por uma vendedora chamada Dora, em que ela fez algumas compras, né? Ela comprou peças de roupas e vendeu isso. E o resultado de todo esse processo foi a geração desta demonstração. Se você quiser ver como isso aconteceu, veja a aula anterior. Tá? E gerou também esse balanço patrimonial. A pergunta agora que a gente faz é: como está esse empreendimento? Esse empreendimento está saudável? A situação dele está indo bem? Para a gente chegar a essa conclusão e que todo o empreendedor, todo empresário deveria fazer, era esse estudo que nós vamos fazer aqui. Claro que agora nós vamos fazer num nível bem elementar, porque nós estamos começando o estudo. Depois nós vamos aprofundar isso aqui. O que a gente precisa, e cada empresário precisaria, era pelo menos a demonstração de resultado e o balanço patrimonial para dar uma olhada na situação da empresa. Existem outros relatórios, e isso a gente vê depois. Então, o que nós vamos fazer agora é uma análise financeira da empresa como parte da gestão financeira. A primeira coisa que a gente nota é uma diferença entre o lucro que a empresa de Dora obteve e o dinheiro que tem no caixa. Ela teve um lucro de 5.040 e no caixa ela só tem 4.000. Empreendedor, empresário, dê uma olhada nisso e peça ao seu contador para fazer uma conciliação, ou seja, conciliar o lucro com o caixa, para saber as razões dessa diferença. Eu vou lhe adiantar aqui as razões. Isto aqui, o lucro é diferente do caixa porque a empresa fez operações a prazo. Nem tudo que ela fez foi à vista. Né? Então ela comprou estoque de roupas a prazo, ela fez vendas a prazo, gerando contas a receber, e ela fez pagamentos a prazo. Desculpe, ela fez compras para pagar depois, gerando esse contas a pagar. Como isso aqui não gera entrada ou saída de caixa, mas tem interferência no lucro, provoca uma diferença entre lucro e caixa. Esteja atento a isso e procure uma explicação para essas diferenças. Tá? O que nós precisamos agora é analisar o empreendimento de Dora do ponto de vista da liquidez. Então, a liquidez do empreendimento de Dora, como é que está? Essa é uma pergunta importante a ser feita, os empresários deveriam fazer isso de vez em quando, buscar o cálculo da liquidez. Como está a liquidez da empresa? Ora, liquidez nada mais é do que capacidade de pagamento. E a gente analisa esses índices através dos demonstrativos. Nós temos dois demonstrativos importantes para fazer esse trabalho. A demonstração do resultado do exercício, ou simplesmente demonstrativo de resultado, e o balanço patrimonial. Através desses demonstrativos, nós podemos calcular índices que são muito importantes para nós sabermos como está a situação da empresa. Nós podemos calcular, por exemplo, índice de liquidez, os índices de endividamento, Podemos calcular vários outros itens, mas nós podemos também verificar como está o retorno. A empresa está dando retorno para os acionistas.
O lucro dela está compensando manter o dinheiro na empresa ou é melhor vender a empresa e colocar o dinheiro no mercado financeiro? Muito bem, é isso que a gente precisa conhecer. É bom deixar o dinheiro na empresa ou vamos colocar o dinheiro no mercado financeiro? Essas decisões você toma através da análise de índices. Conhecendo os números, você pode saber como está o retorno da empresa e comparar um período com outro, ok? Então, olhando para o balanço patrimonial, nós podemos calcular o índice de liquidez. Veja só, o que é o índice de liquidez? Nós temos vários tipos de índices. Aqui nós vamos enfatizar dois. A liquidez geral e depois outro tipo de liquidez que já vamos ver. Como é que se calcula a liquidez geral? Dividindo o ativo circulante pelo passivo circulante. Ora, meu Deus, o que é ativo circulante e o que é passivo circulante? Ativo circulante é um grupo de contas que pertence ao ativo geral, é um grupo de contas, né, formado por aquelas contas, e a gente chama de conta isso aqui, ó, caixa, contas a receber, estoques, isso aqui são contas, a contabilidade chama isso de contas, contas a pagar, capital social, lucros acumulados. Então, o ativo circulante é formado por aquelas contas que são transformáveis em dinheiro no curto prazo. Curto prazo. E o que é curto prazo? Olha, de modo geral, curto prazo significa 1 ano. Ou então, 12 meses. Você pode se reportar indistintamente a 1 ano ou 12 meses. Por exemplo, caixa vai se transformar em dinheiro em 12 meses? Não, caixa já é dinheiro. Mas contas a receber, você coloca no ativo circulante, ela é uma conta do ativo circulante, porque espera-se que, no caso de Dora aqui, esse dinheiro seja recebido em até 12 meses. Os estoques, espera-se que Dora venda esses estoques em até 12 meses. Mas se Dora tiver contas a receber em período superior a 12 meses, aí não será mais uma conta do ativo circulante. Se for maior que 12 meses, se o período de expectativa de recebimento desse dinheiro for maior do que 12 meses, não cabe mais falar em ativo circulante. Aí nós teremos o que nós chamamos de ativo não circulante, mas isso é um assunto para mais tarde. E quais são as contas que fazem parte do ativo circulante? Nós já vimos aqui 3: caixa, contas a receber e estoque. Quando você divide a soma desses valores pelas contas, pela soma dos valores das contas que formam o passivo circulante, você tem a liquidez geral. Mas o que é passivo circulante? São aquelas dívidas que vencem em até 12 meses. Passivo circulante é formado por dívidas de curto prazo. Mais uma vez, o curto prazo. Ou seja, dívidas cujo prazo de recebimento é inferior a 1 ano ou 12 meses. Aqui você teria diversas contas a pagar, né, vencendo em até 12 meses, que inclui fornecedores, serviços em geral, serviços. Que tipo de serviço? Luz, água, telefone, tudo isso vence em até 12 meses, né? Transportes, né? Tá? Você teria aqui também salários a pagar, salário dos empregados. Isso é uma dívida que vence daqui a alguns dias, então estará lá no passivo circulante, salários a pagar. No nosso exemplo aqui, nós temos somente contas a pagar, caracterizada pelos fornecedores, porque Dora comprou a prazo roupas. Alguém forneceu para ela essas roupas. Então Dora tem contas a pagar relativa a fornecedores. Ela poderia ter colocado aqui, ao invés de contas a pagar, poderia ter colocado fornecedores, ok? Então, se você divide ativo circulante pelo passivo circulante,
você tem a liquidez da empresa, um índice que mede a liquidez. Olha aqui, ó, o índice que mede a liquidez. Essa liquidez é boa ou é ruim? Olha, em qualquer lugar essa é uma liquidez ótima, tá? Quando você divide o ativo circulante, 9.440, que por coincidência é o ativo total, né, da empresa. Nós não temos nenhum ativo não circulante, como seria o caso de imóveis ou veículos, né, que são bens que a empresa não quer vender, né, o ativo não circulante são aqueles bens que a empresa não os tem para vender, ela os tem para operar o negócio, como veículos, equipamentos e imóveis. No nosso caso aqui, o ativo circulante é igual ao ativo total. 9.440 dividido pelas contas a pagar, que é o passivo circulante de Dora, né? É uma dívida de curto prazo. Quando você divide, dá 4,72. O que quer dizer isso aqui? Que para cada real de dívida de conta de curto prazo, dívida de curto prazo, que a empresa de Dora tem, ela tem, para cada real, ela tem 4,72 em ativo circulante. É uma ótima liquidez. Uma ótima liquidez. O que resta saber é se esses 5 mil que ela tem para receber vão permitir que ela pague essas contas antes do vencimento. Senhor empresário, isso é muito importante. As contas a receber, o senhor vai receber antes ou depois do vencimento das contas a pagar. Se vencer depois, você vai precisar pedir dinheiro emprestado ou tirar dinheiro do caixa, se tiver caixa. Nesse caso aqui tem, então não precisa se preocupar muito. Mas se não tivesse caixa, aí é uma outra história. Você vai me ouvir falar aqui muito em capital de giro. Quando esse dinheiro não é suficiente para pagar as contas de curto prazo, você corre para o banco e vai fazer um empréstimo lá, algum contrato com o banco, algum acordo com o banco para que você possa continuar honrando seus compromissos. Há uma taxa de juros que só Deus sabe o tamanho. Ok? Existe um outro tipo de liquidez que a gente chama de liquidez seca, que leva em conta só o caixa. Só o que é caixa. Ou algo que já seja caixa, como um investimento, uma aplicação financeira de liquidez imediata, que você possa ir lá e sacar o dinheiro, como uma poupança ou um título de saque imediato, de saque rápido, ok? Então, quando você divide caixa pelo passivo circulante, ou seja, o valor do caixa pelo valor do contas a pagar, do passivo circulante, você tem a liquidez seca. No nosso caso aqui, a liquidez seca deu igual a 2, significando que para cada real de dívida, Dora tem em caixa R$2. Para cada real de dívida, Dora tem em caixa R$2. A situação da empresa de Dora nesse momento é boa, mas nós vamos mudar ela para podermos fazer algumas análises mais aprofundadas. E o endividamento de Dora? O endividamento ele leva em consideração algumas coisas importantes. Veja só, endividamento. O endividamento da empresa leva em conta normalmente uma comparação entre a dívida que a empresa tem, você vai comparar a dívida com o capital da empresa, o patrimônio líquido da empresa, patrimônio líquido. Tá? O que é isso? Vamos dar uma olhada. Isso aqui, ó. Endividamento leva em conta quanto dinheiro outras pessoas colocaram na empresa, quanto que a empresa tem de dívida, comparada com o capital próprio da empresa, o patrimônio líquido. Nós sabemos que aqui no patrimônio líquido nós temos, no caso da empresa de Dora, nós temos o capital social e os lucros acumulados. Isso aqui é o patrimônio líquido, né? Isso aqui é o patrimônio líquido, capital social e lucros acumulados. No caso de Dora, patrimônio líquido é capital social e os lucros que foram acumulados no primeiro mês de operação. Então, quando a gente divide um pelo outro, nós temos o que chamamos de índice
de endividamento. Nós vamos dividir o valor da dívida pelo valor do patrimônio líquido. Esta dívida aqui, a gente chama também de capital de terceiros. Dívida, capital de terceiro, dinheiro que os outros colocaram na empresa. E o patrimônio líquido a gente chama de capital próprio. É uma terminologia que é importante vocês se acostumando. Capital de terceiro, dinheiro que vem de fora. Capital próprio, dinheiro que os donos colocaram na empresa, que é o capital social, é o dinheiro que os donos colocaram na empresa, e os lucros retidos, lucros acumulados ou lucros retidos, que é o dinheiro gerado pela própria empresa através dos seus ativos, ok? Então, capital próprio, capital terceiro, capital próprio. Vamos ver como é que está isso aqui, ó. O endividamento. Vamos lá no balanço patrimonial mais uma vez e damos uma olhada nisso aqui, ó. Contas a pagar, capital de terceiros e capital social e lucros acumulados, capital próprio. Olha como é que fica o endividamento da empresa de Dora. 0,27. 2.000 dividido por 7.440. 2.000, capital de terceiros, dividido por 7.440, que é o capital próprio, deu 0,27. Significa isso que 27% do capital da empresa vem de fora. 7% do que existe de capital na empresa veio de fora, é dívida. Estão, de todo o capital disponível, tá? 27% veio de fora. E o restante é fornecido pelos sócios ou pelos lucros da empresa. Tá bem, a empresa não está tão endividada assim, mas vamos para frente compreender o que é que acontece. Para a gente fazer isso, vamos avançar no nosso exercício, cobrindo mais um aspecto da contabilidade. Nós vamos agora fazer uma venda mais complexa, vamos comprar um veículo, vamos ver o que é que vai acontecer nisso aqui. Então, estamos de volta à contabilidade, ok? Nessa contabilidade, nós vamos fazer algumas operações. Vamos lá. A primeira operação que a gente vai fazer na empresa de Dora é algo muito importante para ela. Ela considera que aumentaria suas vendas se fosse mais ágil, se ela tivesse mais agilidade para comprar e vender, se movimentar mais rapidamente. Porque hoje em dia, para vender onde ela vende, ela precisa pegar ônibus, precisa entrar em caminhonetes que viaja pelo interior. Então ela está considerando, e terminou fazendo isso, comprou uma Kombi, né, para levar sua mercadoria aos seus clientes. Ela pagou 20 mil reais por essa compra, mas sob algumas condições. Ela deu uma entrada de 2 mil reais e financiou os 18 mil restantes em 18 parcelas de R$ 1.000. Então vamos dar uma olhada como é que fica a compra da Kombi, né? Compra da Kombi, que vai, segundo Dora, lhe dar mais agilidade nas vendas. A compra da Kombi, ela fez o seguinte: ela deu uma entrada, né? Deu uma entrada de R$ 2.000, né, e financiou, né, parcelou, tá, as prestações, assumiu uma dívida, né, 18 prestações de R$ 1.000, né, 18 prestações de R$ 1.000, ok? Então, ela está assumindo uma dívida total de R$ 18 mil. Isso aqui, 2 mil, vai sair do caixa, né? Reduz o caixa, vamos colocar aqui um sinal de menos, reduzindo o caixa, e esses 18 mil vão representar uma dívida, né? Vai aumentar a dívida de Dora. Vai aumentar a dívida de Dora. Né, da empresa de Dora, né? Aumenta a sua dívida. Totalizando isso, R$ 20 mil, que é o valor do veículo. Vamos dar uma olhada como é que fica
o balanço patrimonial de Dora com a compra dessa Kombi, né? Isso aqui é o valor do veículo, que a gente chama veículo, na verdade é uma Kombi, ok? Olhando aqui, você percebe que esse dinheiro vai sair do caixa. Isso aqui reduz o caixa. Essa parte aqui aumenta a dívida. E aqui é o valor do veículo que vai ser registrado. Isso aqui, veículo, entra lá no ativo da empresa. A dívida vai ser registrada lá no passivo, passivo circulante. Vamos chamar de passivo. Nós vamos ver que aqui tem algo diferente, porque são 18 prestações e curto prazo são só 12. Vamos já falar disso. E o caixa vai mexer no ativo. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui? Olha só. Vamos dar uma olhada no balanço patrimonial antes da compra. Antes da compra, ou seja, o balanço patrimonial do final do primeiro mês é esse aqui. Foi assim que Dora terminou, nessa situação, com o ativo de 9.440 dividido em contas de ativo circulante. Desse jeito aqui, 4.000 em caixa, 5.000 em contas a receber e estoque de 440. E ela também assumiu dívida, tinha contas a pagar de 2.000, capital social 2.400 e lucros acumulados de 5.040. Agora vamos trabalhar a compra do veículo. Veja só, a compra do veículo nos leva a tirar 2.000 do caixa. Então veja só isso aqui, vai sair 2.000 do caixa para dar a entrada do veículo. Como aqui tinha 4.000, tem 4.000, vai sair 2, diminui isso para 2.000. Ela assume uma dívida de 18.000. Então essa dívida de 18.000 vai aumentar as contas a pagar, né? Vai aumentar esse passivo dela para 20.000. Ela vai ficar no passivo aqui com financiamento, 18.000 entra aqui. E o valor do veículo, 20.000, né? Isso aqui, esses 20.000, vão entrar aqui no ativo, ó. Aqui no ativo. Kombi, veículo. Então, vamos ver como é que fica depois da compra. Vamos ver como fica depois da... Então, depois da compra, ficou assim, ó. Saiu 2.000 do caixa, saiu 2.000 do caixa, tinha 4.000, ficou 2. Entrou 20.000 do veículo. O veículo foi comprado, tá aqui ó, a Kombi dela aqui registrada no ativo. É o ativo, vai para o ativo porque é um bem, ok? Os bens ficam registrados no ativo. Entrou aqui os 20. Para pagar isso aqui, ela assumiu a dívida de 2 e assumiu um financiamento de 18. Olha o que é que tem aqui. O que está em amarelo é o que alterou. 20.000 entrou em veículos, saiu 2.000 do caixa, ficou 2.000, né? E tem aqui o financiamento de 18.000. Por que financiamento de curto prazo 12.000 e financiamento de longo prazo 6.000? Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Dora, vamos supor que foi aqui que ela fez a compra. Então, ela tem ela comprou em 18 meses. 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 meses. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18. Veja só. Quando ela comprou o veículo, ela assumiu 18 prestações. Essas 12 primeiras prestações aqui, ó, essas 12 primeiras prestações é considerado curto prazo, um financiamento de curto prazo, ok? Um financiamento de curto prazo, porque as parcelas vencem em até 12 meses. O que vence depois de 12 meses, as 6 parcelas seguintes, é considerado financiamento de longo prazo. Então, 12.000 reais, dívida de curto prazo, e 6.000 reais
aqui assim, dívida de longo prazo, R$ 6.000. Tranquilo isso aí? Né? Então, é por isso que você tem financiamento de curto prazo, R$ 12.000, e financiamento de longo prazo, R$ 6.000. Agora aqui a gente pode verificar algumas coisas. Veja só, aqui no ativo você tem caixa, contas a receber e estoques no ativo circulante. Isso aqui é ativo circulante. E veículos vão ser caracterizados como ativo não circulante, porque a empresa não tem intenção em vender esse veículo. Não é um bem que está em circulação dentro da empresa, está circulando na rua, mas não é objetivamente um bem que a empresa queira vender. Agora, olha aqui. Contas a pagar e financiamento de curto prazo é passivo circulante, ok? Todo o restante é considerado não circulante. Este aqui, passivo não circulante, e aqui, este de baixo, patrimônio líquido. Você tem o passivo circulante, passivo não circulante e tem o patrimônio líquido. Bom guardar esses conceitos. Vamos lá então. Registramos o veículo de Dora, já que ela adquiriu, e vamos para mais uma decisão que ela tomou, mais uma operação. Olha só, pagou a primeira parcela de sua compra a prazo, R$ 1.000. No primeiro mês ela tinha feito uma compra, né? E ficou devendo 2 parcelas de R$ 1.000. Ela tinha comprado a prazo. Então agora ela vai pagar a primeira parcela. Quando Dora paga a primeira parcela, ao pagar a primeira parcela, o que é que ocorre? Ela tira dinheiro do caixa, ela reduz o caixa em R$ 1.000 para pagar sua dívida. Sua dívida, que era de R$ 2.000 dessa compra, vai cair agora para R$ 1.000. Ou seja, existe uma redução da dívida. No caixa, ela tinha lá R$ 4.000, caiu para... tinha 2.000 no caixa, caiu para 1.000. Seja lá quanto tivesse, né? Vai cair R$ 1.000. Tem uma redução disso aqui. Deixe-me ver quanto havia no caixa. Havia R$ 2.000. Como havia R$ 2.000, ela vai tirar R$ 1.000 daqui para liquidar R$ 1.000 dessa dívida. É isso que vai acontecer, ok? Vamos ver como vai ficar isso, tá? Olha só, tirou 2.000 do caixa e pagou a dívida. Ficou com tirou R$ 1.000 do caixa, tinha 2, ficou com 1.000 e quitou sua dívida. Vamos para mais uma decisão de Dora. Ela comprou 1.000 peças de roupa a R$ 12 cada peça. Ela estava sem estoque. Se você der uma olhada aqui, ó, olha o estoque de Dora. Ela está sem condições de trabalhar. E agora ela tem um veículo para pagar. Ela precisa correr atrás, comprar mais mercadoria e sair para vender, porque ela tem R$ 1.000 disso aqui vencendo todo mês agora e ainda tem esses R$ 1.000 para pagar, ok? Ó, tá aqui o financiamento de Dora. Ela tem R$ 1.000 daqui todo mês, tá? E olha as condições que ela fez essa compra. Ela comprou 1.000 peças a R$ 12, né? Lembre-se que na primeira compra ela comprou 500 peças. Agora ela está comprando 1.000, ela está botando fé no negócio. Agora ela tem um veículo que vai dar mais agilidade ao trabalho dela. Só que como ela comprou tudo a prazo, cobraram dela R$ 12 por peça. Ela não deu nenhuma entrada, então ficou mais caro. O custo do estoque dela aumentou consideravelmente. Ela vai pagar isso, R$ 3.000, 4 parcelas de R$ 3.000, ok? O que é que vai acontecer aqui? Entra no estoque R$ 2.000, essa operação vai fazer com que o estoque dela, aumente
em 12 mil reais. 12 mil reais. Ok? Mas a dívida de curto prazo, né? A dívida de curto prazo dela vai estourar também. Vai aumentar nos mesmos 12 mil reais. Entra mercadoria e entra dívida. Vamos ver como é que fica isso aqui. Olha só. O estoque dela, que era 440, agora é 12.440. Tá forrada, tá bem para vender. A dívida dela, que era a dívida de curto prazo, que era só R$ 1.000 aqui, essa contas a pagar, fornecedores, né? Nós estamos chamando contas a pagar. Essa dívida que era só 1.000, agora é 13 mil reais, porque entrou aqui 12 mil reais de compras a pagar. Então, vamos para a próxima operação. É uma venda. Ela vai fazer uma venda e precisamos tomar cuidado com essa operação, ok? Olha só, vamos ver como fica essa venda. Dora está vendendo 350 peças a R$ 20 cada, totalizando 7 mil reais. Ok? 350 peças a R$ 20, 350 a 20, 7 mil reais. Desse total, 4 mil reais foi venda a prazo, a receber em 30 e 60 dias. Então, dando uma rascunhada nisso aqui, o que é que aconteceu com essa venda que Dora acabou de fazer? Então, ela vendeu 350 peças de roupa a R$ 20 cada peça, totalizando 7 mil reais a sua venda, 7 mil reais. Esta venda foi a prazo, né? Uma parte dela, 4 mil reais, foi venda a prazo. Como é que Dora sabe que isso aqui foi venda a prazo, esses 4 mil? Ora, só vendo a cadernetinha dela, né? Está controlado lá na caderneta dela. E 3 mil reais vai direto para o bolso de Dora. Ou seja, venda à vista, vai para o bolso de Dora, vai ser contabilizado como caixa, vai ser registrado como caixa. E isso aqui vai ser registrado como contas a receber, contas a receber. Ok? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Registrando uma venda. Ela tem, primeira coisa, dar entrada no caixa. Nós já fizemos aqui, ó. Demos entrada no caixa, venda à vista. Segunda coisa, dar entrada em contas a receber. Nós já registramos isso aqui, contas a receber. Terceira coisa, dar saída no estoque, dar baixa no estoque. Opa! Isso aqui foi a venda. A venda foi isso aqui. Agora, vamos trabalhar o estoque, vamos dar baixa no estoque. Na venda, a gente recebe o dinheiro, né? Precisa, né? Dar baixa no estoque. Uma coisa é a venda, que é receber o dinheiro, registrar que tem um valor a receber e anotar lá 7 mil reais de venda. Mas dar baixa no estoque. O que é dar baixa no estoque? É registrar o custo dessa venda. Quanto custou para a Dora as 350 peças que ela vendeu? Ela pagou quanto nessas peças, né? Ela vendeu por 20, mas pagou quanto? Aqui reside uma dificuldade. Você quer saber por quê? Nós já vamos dar uma olhada nisso. Veja isso aqui, ó. Tá? Já falamos do lucro, já vamos falar do lucro. Tá? É a outra coisa que a gente tem que fazer. Mas dar saída no estoque, ok? Para dar saída no estoque, vamos ver como que damos saída nesse. Então, para darmos saída nesse estoque, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. São 350 peças a não sabemos quanto, né? Totalizando um custo total de sabe-se lá quanto. O que a gente precisa é saber qual o valor de cada peça
em estoque. Para a gente fazer isso, nós vamos utilizar uma conta aqui no cantinho. Aqui no cantinho nós vamos fazer um quadro que nos ajuda a determinar qual o valor de cada peça em estoque. O valor de venda eu já sei, R$20. Mas qual o valor de compra? Qual o valor de cada unidade no estoque? Veja só que coisa importante. Antes da segunda compra, Dora tinha um estoque de 50 peças. 50 peças, né? Cada uma com um valor médio de R$ 8,80. Isso aqui é o custo de cada peça, um custo médio que nós já calculamos na aula anterior. Totalizando, né, dando um total em estoque de R$440. Quando ela fez a segunda compra, ela comprou 1.000 peças de roupa, 1.000 peças de roupa, a R$12 cada peça, totalizando, na segunda compra, R$12.000. Portanto, Dora ficou em estoque com um total de 1.000 peças, ok? 1.000 peças em estoque, totalizando R$12.440. Qual o valor do custo médio desse estoque? Nós temos peças a 8,80 e peças a 12, né? Temos que fazer uma média ponderada. É só você somar o valor total do estoque, você tem isso nas notas de compra, qual o valor total do estoque e a quantidade de peças. Opa, aqui é 1.050. Se você dividir 12.440 por 1.050, você vai encontrar um valor de 11.84762. 4762. Ou seja, isso aqui seria o valor de cada peça em estoque, R$11 e 84 milésima 84762. Beleza? Então vamos aproximar isto aqui para 11,85. Esse é o valor de cada peça no estoque. É isso que nós colocamos aqui, 11,85 aproximadamente. Tá? Então, isto aqui, 350 peças em estoque, vezes esse 11,85, nós chegamos a esse número aqui, ó, 446,67. 446,67. Portanto, meu prezado, olha só, e minha prezada, foram vendidas 350 peças a R$20, totalizando R$7.000. E cada peça dessa custou R$11,85 para Dora, num valor médio, né? O valor médio de R$11,85. Claro, dentro desse 11,85 está o cálculo que considera peças compradas a R$8,80 e peças compradas a R$12. 350 peças que saíram do estoque a 11,85 ou 11,84762, você encontra que o custo da venda, ou seja, quanto Dora pagou por esse estoque, este valor aqui, ó, isso aqui é que significa da saída no estoque que foi vendido. Qual o valor de saída? R$ 4.146,67, que equivale a 350 peças que foram vendidas, baixadas do estoque, a um custo médio de R$ 11,84762 aí, ok? Pronto, fizemos a entrada do caixa, fizemos a entrada de contas a receber, demos a baixa no estoque, ok? Agora vamos registrar o lucro. Qual foi o lucro da venda? É só fazer. Recebeu isso pela venda, pagou isso pela venda, pelas mercadorias que foram vendidas, subtraindo um do outro, você vai ter 2.853,33. 2.853,33. Isto aqui, vendas menos custo do estoque, é lucro. Então, lucro, 2.853,33. A questão agora é, onde que se registra a venda, a baixa do estoque
e o lucro. A venda é parte a prazo, parte à vista. O estoque é da baixa do estoque por este valor. E o lucro eu registro onde? É o que nós vamos ver aqui. Olha aqui. O que aconteceu? Venda à vista, 3 mil. Eu coloquei o balanço agora aqui antes da venda, depois da venda. Antes da venda, depois da venda. Tanto para o ativo quanto para o passivo. Olha só, antes da venda, tinha em caixa R$1.000. Como recebeu 3 mil pela venda, foi para R$4.000 o caixa. Contas a receber, tinha R$5.000 antes da venda. Como ficou com contas a receber de R$4.000, ela aumentou para R$9.000. Os estoques, tem que dar saída. Você tinha R$12.440 em estoque. Agora você tem que baixar esse estoque pelo valor da mercadoria que saiu, R$4.146,67. Quando você faz essa subtração, resta em estoque mercadorias no valor total de R$8.293,33. Vendas menos custo da venda, lucro. E o lucro é registrado aqui, ó, em lucros acumulados. O lucro, nós já vimos que o lucro da operação foi 2.853. Lucros acumulados antes, 5.040, mais esse 2.853 foi a 7.893. O lucro da venda, ele é registrado lá em lucros acumulados. Na verdade, é de outra forma, mas nós estamos utilizando apenas o balanço patrimonial. Daqui a pouco a gente explica isso melhor. Mas a conta lucros acumulados aumentou em função do lucro que a companhia obteve. Então foi assim que a gente registrou essa venda. A venda, recebimento à vista, recebimento a prazo, a baixa no estoque e o registro do lucro, ok? É isso aí, simples assim, tá bom? Então, este quadro aqui vai resumir isso, vendas, menos baixa do estoque, custo da venda, e o lucro. Tá aqui os números que nos interessam, ok? E o 7 mil dividido em prazo, a prazo e à vista, beleza? Qual outra decisão que Dora tomou? Não, nenhuma decisão. Chegou o final do mês e Dora precisa fazer alguns ajustes. É isso que nós vamos ver agora. Os ajustes de final de mês são muito importantes para o fechamento do balanço, tá ok? Nós vamos encerrar essa aula por aqui. Vou lhe mostrar para você um tipo de ajuste, né? Ela vai pagar aquele financiamento da Kombi. Ela vai receber uma parte das vendas que foram feitas, vai registrar isso. Ela vai registrar a depreciação da Kombi. Daqui a pouco a gente vai falar de depreciação na próxima aula, né? Estamos encerrando essa aula aqui, já está ficando longa. Vai pagar a última parcela da primeira compra que ela fez a prazo e vai pagar a primeira parcela da segunda compra de mercadorias, ok? E aí vamos registrar tudo neste balanço aí que você está vendo, tá? Nós vamos entrar no detalhe, falar de cada registro desse na nossa próxima aula. Junto com a próxima aula, vamos fazer a análise financeira da nova situação do empreendimento de Dora, ok? Então, até a próxima aula. Vejo você mais tarde. Vamos ver qual é o próximo slide. É isso aí. São os demonstrativos. Eu deixo ele aqui para você ir avaliando o que nós vamos fazer, tá? E na próxima aula a gente explica esses ajustes que foram feitos, tá ok? Vamos fazer estes ajustes, explicar isso passo a passo, inclusive a depreciação, tá? E vamos explicar também os demonstrativos que vão servir de base para que nós trabalhemos toda a gestão financeira, a análise dos demonstrativos. Então, na próxima aula, começamos com os ajustes. Até lá, muito obrigado. E se gostou disso aqui, curte lá no nosso canal do YouTube, no Google+, no Facebook, espalhe isso para os seus amigos, que por enquanto essa parte é de graça. Depois que o material estiver refinado, isso aqui é um primeiro contato, depois que a gente refinar isso aqui, nós vamos começar a vender isso aqui, encontrar uma maneira de comercializar
ele dentro de outra formatação. Valeu, até lá, tchau!